Hoje, a gente vai desvendar a história por trás da criação do Bitcoin. É a história de uma moeda que, literalmente, nasceu das cinzas de uma crise financeira global. E por que em 2008? Muita gente pensa que foi só uma coincidência, mas não foi nada disso. O surgimento do Bitcoin não foi nem um pouco aleatório. Foi, na verdade, uma resposta direta a uma verdadeira tempestade perfeita de eventos que, olha, mudou o mundo. Bora entender que eventos foram esses. Mas para a gente entender o Bitcoin de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque antes dele, muito antes, já existia um sonho. Um sonho de décadas, na verdade. A ideia de criar um dinheiro que fosse puramente digital e, mais importante, privado. Olha só, lá no final dos anos 90, um pessoal muito inteligente, do movimento que a gente conhece como Cypherpunk, já estava propondo várias formas de dinheiro digital. A gente teve, por exemplo, o BitGold, do Nick Szabo, e o B-Money, do Wei Dai. Ambos ali por volta de 1998. Eles estavam, sabe, desbravando essa fronteira. Só que todas essas primeiras tentativas tinham um problema. Um problema bem sério, na verdade. A centralização. Elas sempre dependiam de uma autoridade central, o que criava um único ponto de falha. Pensa bem, um sistema centralizado como o Liberty Reserve, bom, ele foi facilmente derrubado pelas autoridades. A centralização era, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles de todos eles. Ok? Então, enquanto esse sonho do dinheiro digital estava se desenvolvendo de um lado, do outro, uma revolução tecnológica totalmente paralela estava tomando forma. E foi essa revolução que ia fornecer a peça que faltava nesse quebra-cabeça todo. Naquela época, a internet era basicamente dominada pelo modelo que a gente chama de cliente-servidor. Funciona assim: tudo passa por um computador central. Pensa na Netflix hoje, por exemplo. Mas um novo modelo totalmente descentralizado, chamado peer-to-peer, ou simplesmente P2P, estava começando a surgir. Nele, os usuários se conectam diretamente um com o outro, sem intermediários. E essa tecnologia P2P, nossa, ela simplesmente explodiu em popularidade com o compartilhamento de arquivos. Quem viveu essa época vai lembrar do Napster, do Kazaa e um pouco depois do super robusto BitTorrent. Todos eles usavam redes P2P para permitir que milhões de pessoas trocassem arquivos direto de um computador para o outro, sem o servidor central para mandar em tudo. E a grande sacada disso era a resiliência. Como a informação ficava espalhada por um número incontável de computadores, simplesmente não existia um ponto central para atacar. Para derrubar uma rede dessa, seria preciso, sei lá, desconectar cada usuário um por um. Era praticamente impossível. E essa resiliência, essa era a grande inovação tecnológica da coisa toda. Então, vamos recapitular. De um lado, a gente tem a tecnologia P2P provando que era super forte, resiliente. Do outro lado, o sistema financeiro tradicional, super centralizado, estava prestes a mostrar o quão frágil ele realmente era. E essa crise não surgiu do nada, né? O pavio foi aceso lá atrás, em 1998, de forma bem silenciosa, com os bancos começando a fazer empréstimos de altíssimo risco. Isso foi se acelerando, crescendo como uma bola de neve na década seguinte e virou uma bolha de crédito gigantesca. O que aconteceu foi que uma cultura de ganância e, assim, de total imprudência tomou conta de tudo. Os bancos começaram a emprestar dinheiro para quem eles sabiam que não tinham como pagar. E o pior, às vezes usavam o mesmo imóvel como garantia para vários empréstimos diferentes. Era uma loucura. E eles faziam isso com a certeza de que, se tudo desse errado, o governo ia lá e resgatava todo mundo. E aí, no dia 15 de setembro de 2008, a bomba estourou. O ponto de ruptura. O banco de investimentos Lehman Brothers quebrou. E essa quebra mandou ondas de choque, um verdadeiro tsunami por todo o sistema financeiro global. A crise se espalhou que nem fogo em palha seca. Começou nos Estados Unidos e, em pouquíssimo tempo, já estava na Europa, na Ásia, no mundo todo. E isso deixou bem claro uma verdade que ninguém queria ver. O sistema financeiro global era um castelo de cartas. Tudo interligado e, justamente por ser tão centralizado, era perigosamente frágil. E foi exatamente aí, no meio do caos que se seguiu a essa crise global, que os dois fios da nossa história, lembra? A tecnologia descentralizada de um lado e a falha do sistema centralizado do outro, finalmente se encontraram. Pensa comigo, a confiança nos bancos, nos governos, simplesmente ruiu. E esse colapso de confiança criou o espaço perfeito, o momento ideal para uma ideia completamente nova e radical surgir.
E foi então que, no finalzinho de 2008, bem no olho do furacão, uma figura anônima, que a gente só conhece pelo nome de Satoshi Nakamoto, publicou um artigo na internet. Nesse artigo, ele propunha o Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. E a genialidade da solução estava justamente aí. O design do Bitcoin pegava aquela resiliência das redes P2P e aplicava para criar um sistema de dinheiro. Ele resolvia um problema antigo, o tal do gasto duplo, sem precisar de um banco ou de qualquer intermediário. A confiança não estava mais numa instituição. Ela era depositada na própria rede de usuários, que validava de forma coletiva cada uma das transações. Mas o Bitcoin não foi só uma invenção técnica. Era muito mais do que isso. Foi uma provocação. Foi o começo de uma filosofia totalmente nova sobre o que é e o que pode ser o dinheiro. A ideia central era de uma ousadia absurda. A proposta era basicamente substituir a confiança que a gente deposita em instituições humanas, que são falíveis, como bancos e governos, pela confiança em provas matemáticas e em um código de computador aberto, que qualquer um pode verificar. No fundo, essa é a questão fundamental que o Bitcoin jogou para o mundo. Será que um código pode, de fato, substituir a confiança? É uma pergunta poderosa e que, sinceramente, a gente ainda está tentando responder até hoje.